Olá, estamos de volta para mais um módulo do nosso curso de Introdução à Sexologia Forense. E nesse módulo nós vamos falar sobre as diferenças entre parafilia e fantasias sexuais. E o que é parafilia? Parafilia, ela é vista como um transtorno da sexualidade, alterações do comportamento sexual considerado normal, no qual as práticas sexuais podem ser repetitivas e causam danos ao indivíduo, aos demais e até animais. Sim, até animais. Então, existem parafilias que os humanos dirigem aos animais, que o objeto de atração sexual é o animal. Há humanos também que possuem aí parafilias relacionadas a objetos físicos mesmo, Por exemplo, motor de carro, sapatos, mas as mais comuns são direcionadas a outros humanos e aos animais. A grande diferença é justamente essa, Quando uma atividade sexual, uma atração sexual difere daquilo que é considerado normal para a sociedade, para a legislação. Esse quesito é muito importante, porque há parafilias que são consideradas crimes. O indivíduo desenvolve ao longo da vida de maneira gradual a parafilia, a própria sexualidade. Não há uma causa específica, Então não existe uma causa que vai falar, foi isto que desencadeou. É multifatorial. Fatores que, por exemplo, como a perturbação psíquica, perturbação endócrina, então alterações psíquicas, fruto próprio da construção psicológica e do desenvolvimento psicossexual, da pessoa, alterações endócrinas, então alterações hormonais, do metabolismo também influencia aí para uma alteração ou outra na sexualidade, e alguma anomalia, alguma alteração, algo que foi fora do normal no desenvolvimento da sexualidade da própria pessoa. Experiências traumáticas também, por exemplo, estupro na infância, pode contribuir para lá na fase adulta aparecer um quadro de parafilia, influências socioculturais que vão direcionando ali ao desenvolvimento da sexualidade do indivíduo. Então, dependendo do ambiente que ele está inserido, pode contribuir ou não para que desencadeie aquele transtorno. Então vejam, não há uma causa única, não dá para dizer foi isto que causou a parafilia. É importante que haja uma avaliação caso a caso. Quando nós identificamos, ou a própria pessoa identifica que ela possui uma alteração aí da sexualidade, que o desejo dela é diferente das demais pessoas, ela normalmente procura ajuda, ou um familiar ou parceira procura ajuda. E é nesse processo que vai ser identificado as causas daquela pessoa, o que contribuiu mais ou menos, mas de toda forma, de qualquer maneira, envolve aí diversos fatores, principalmente aí esses que nós mostramos, que alterações psíquicas, endócrinas e alterações no próprio desenvolvimento da sexualidade e o ambiente que ela está inserida, além dos traumas. Detalhe, não há cura. Não tem cura à parafilia, isso é importante. Há tratamentos que auxiliam que a pessoa tenha uma vida com mais qualidade, mas cura não tem. Parafilia é o transtorno da excitação sexual, sendo que a prática de determinadas parafilias é considerada crimes pela legislação. Vocês estão vendo aí ao lado do texto uma imagem fazendo referência a uma das parafilias que sim, é considerada crime, que é a necrofilia. A prática dela é considerada crime. Nós vamos falar dela daqui a pouco, mas guardem bem esse nomezinho porque é comum
não é um transtorno tão raro assim de se encontrar, tá bem? As parafilias são sinais e sintomas presentes em diferentes perfis de personalidade e também em alguns quadros de comorbidade psíquica, por exemplo, psicopatas, dependentes químicos de álcool e outras drogas e neuróticos são mais propensos a apresentarem esses quadros, apresentam mais sinais e mais sintomas. Então, as parafilias, elas algumas delas vão ser, aí, dependendo da legislação, consideradas crimes. No nosso país, nós temos aí a pedofilia, a necrofilia, o fronteirismo, a zoofilia, que são consideradas crimes. O exibicionismo, dependendo de como que ele foi constatado também, né? Ele pode ser considerado crime. Então veja que é importante estudarmos aí a sexualidade, é importante estudarmos aí sobre as parafilias, identificarmos as parafilias, conhecer, né, como que ela se desenvolve, os fatores que estão relacionados, para assim podermos trabalhar na mediação e na remediação aí dos casos, né? E principalmente quando a pessoa ela já está não está suportando mais aguentar a força, né? Essa força desse desejo para conseguir controlar e pede ajuda. Importante, ter uma parafilia não é crime se ter, porque não é algo que a gente escolhe ter uma parafilia. Foi surgindo, foi sendo desenvolvida, que durante a vida a pessoa vai dando alguns sinais, às vezes nem sempre os que estão ao redor consideram esses sinais, né? E também o ambiente já é reforçador para esses sinais, e lá na fase adulta ela vai colocar em prática, né? Ela pode colocar em prática, muitas vezes ela exercita já na adolescência, vai testando, e cada vez que ela vai testando e vai vendo que não vai sendo surpreendida, que não sofre nenhuma interferência, nenhum julgamento, ela continua fazendo. E alguns transtornos contribuem aí para esse quadro também aí da parafilia. Por exemplo, psicopatas, é muito comum encontrarmos aí psicopatas que são sadistas, que acabam praticando pedofilia, né, o fronteirismo. Então é importante a gente sempre entender, né, essa relação, porque num quadro de saúde mental nós podemos ter aí muitos outros quadros associados, ok? Intensidade versus personalidade versus resistência à frustração versus aí resiliência do indivíduo versus ambiente indica as possibilidades do sujeito colocar em prática ou não um desejo sexual pervertido, uma parafilia. Então, esses motivos, dependendo aí, né, da intensidade de cada um, né, desses fatores, pode contribuir ou não para que o sujeito coloque em prática a parafilia, o desejo. Então vamos ver novamente. Por exemplo, a resistência à frustração, né, que é a capacidade de resistir àquilo que não dá certo, aquilo que não tá legal, a se sentir mal. Sabe aquele dia quando acontece algumas coisas contigo? E aí você se sente assim, você planejou, você queria muito alguma coisa, que algo desse certo e não deu certo do jeito que você esperava. Você se sente frustrado. E o primeiro passo, né, para você se sentir melhor, muitas vezes, é tentar fazer alguma atividade que faça você se sentir bem, que você se sinta animado, sinta prazer circulando no seu organismo, sinta dopamina sendo liberada no seu organismo. Há pessoas que são mais resistentes a essa frustração, né, essa sensação ruim das coisas não darem certo, né, de não se sentirem satisfeitas,
que elas conseguem controlar melhor esse mal-estar e entendem, né, que às vezes acontece, elas conseguem ressignificar esse mal-estar. E elas conseguem perceber que algumas vezes acontece, algumas coisas, às vezes algumas coisas não acontecem. Há momento que dá certo, há momento que não dá certo, né? Há momentos que a gente consegue aí que nossos planos aconteçam da maneira como nós planejamos. Mas outras vezes não, e tudo bem, né? As pessoas resistem a essa frustração, se planejam para uma próxima situação e vão para frente. Há pessoas assim, né, que conseguem aí ressignificar, elaborar, né, dar a volta por cima e falar, vou tentar de novo. Porque uma vez deu certo, por que não vai dar certo? Agora não deu certo dessa vez, mas tudo bem, a gente vai tentando, uma hora vai, né? São pessoas mais resistentes. E há pessoas que não possuem tantas resistências, então essas pessoas já têm uma debilidade na personalidade mesmo, né? Então não conseguem resistir ao sofrimento, ao mal-estar, ao não conseguem, fazem birra, né? Sabe criança, quando você fala não para ela, não vai fazer isso agora, ela se joga no chão? Tá lá no mercado com a criança, você vai, mãe, quero isso aqui, não vamos levar, ela se joga, faz aquele escândalo. Então, isso é baixa resistência à frustração. A gente desenvolve a resistência à frustração com os nãos na vida que a gente aceita e supera. A gente aceita sem chorar, sem reclamar, sem fazer pirraça. A gente entende que é normal, que nem sempre as coisas vão dar certo. Nós nos colocamos como pessoas normais. Quem não tem resistência à frustração, tem também a fantasia de que ela não pode levar não. Não, como é que eu vou levar um não? Como é que? Não existe isso, tem que ser do meu jeito. Quando eu quero e quando eu posso. E não é bem assim, né? Não querem se adaptar às regras, porque as regras vão frustrar os seus planos, né? As regras não vão deixar com que a pessoa faça o que ela quer fazer, da maneira que ela quer fazer, no tempo que ela quer fazer. E aí a pessoa vai se ver aí, né? Ou ela acata, e aí isso indica a maturidade, ou ela se rebela. Ela não tem resistência à frustração. As questões em relação aí ao ambiente, né? Por exemplo, o ambiente que a pessoa está. Se a pessoa cresce num ambiente aí aversivo, lógico, né? Que não é todo mundo igual. Por quê? Vamos voltar aqui a cada contexto. As diferenças do comportamento se dão por uma matemática muito simples, né? Cada indivíduo vai ser aí influenciado por diversos fatores, né? Personalidade, ambiente, resistência à frustração, resistência do indivíduo, né? Questões biológicas, questões metabólicas, a própria psique, né? Aquilo que é próprio da personalidade da pessoa, cada um vai ser influenciado por esse grupo de fatores. Só que cada fator vai ter uma medida diferente, por isso que ninguém é igual. Nós percebemos numa mesma sociedade pessoas que têm muita resistência à frustração, tem uma resiliência, assim, aguentam um sofrimento, porque a resiliência, né, suportar o sofrimento, aguentam, estão sempre de pé, elas podem cair, desanimar um pouco ali, é normal, dar aquela baqueada, mas daqui a pouco, elas levantam, sacodem a poeira, dão a volta por cima, ficam bem. Ok. Tranquilo, existem pessoas assim, existem pessoas que não conseguem na mesma medida. Elas vão ter mais dificuldade para se levantarem, para saírem dos problemas. Isso não significa que nós temos seres humanos melhores ou piores, não se trata disso, tá? Não se trata desse tipo de avaliação. E se trata de uma avaliação em relação aos fatores que afetam aquela pessoa. E se nós pudéssemos conhecer cada pessoa, nós saberíamos o que afeta mais uma ou outra e poderíamos trabalhar com medidas para incentivar, reforçar fatores que deixam a pessoa bem, né? E tratar aqueles que deixam ela mais para baixo. Então, esse também é um dos pontos aí do processo de autoconhecimento, processo terapêutico que é feito aí com quem tem parafilia,
O que ajuda esta pessoa aí a ficar bem e o que é que desencadeia? Os fatores de proteção e os fatores de risco. Então, para cada pessoa, um fator de risco vai ser aí muito mais determinante do que outro. Por isso, não podemos julgar todos os livros pela capa. Não dá para dizer, eu também fui pobre, eu também apanhei, fui espancada, não sei o que, e não virei isso. Não dá para dizer. Mas nós sabemos, né, que uma porcentagem aí importante que sofreu violência na infância tende a repetir alguns atos, né, a cometer alguns atos e agressivos também na fase adulta, adolescência, né, a terem depressão, ansiedade. Então nós sabemos que dependendo do quadro de adoecimento mental aí, algum fator ou outro foi mais determinante e os mesmos fatores estiveram presentes, ok? E esses fatores pode levar uma pessoa aí a colocar em prática ou não, dependendo, né, dessa matemática, o que está falando mais alto dentro dela. Há pessoas que conseguem conter o desejo no nível do pensamento, outras levam a cabo, podendo ser identificadas aí como psicopatas. Então, existem pessoas que possuem uma parafilia. É muito comum alguém ter uma parafilia, praticar, né? Ela consegue conter. A maior parte dos indivíduos ficam ali com aquilo na cabeça por um tempo, né? E pronto, passou. Consegue ali manter. Ou vai adaptando essa parafilia, né? Desde que não seja crime, mas vai uma coisa ou outra ali. Enfim, ele vai adaptando ou nem coloca em prática. Outros com já desvios do caráter, desvios na personalidade. Então, outras pessoas que têm outros componentes, né, na personalidade diferente desses outros parafílicos, já não conseguem se conter, colocam em prática e, pior, acreditam que têm o direito de colocar em prática, de vivenciar aquela parafilia, aquele desejo parafílico. Então, esses também são chamados de psicopatas, né? Que são as pessoas com condutas, são os condutopatas, né? Também podemos chamar assim, com condutas que ferem aí a sociedade, né? São chamados predadores sociais, porque de fato eles vivenciam seus desejos, impulsos da maneira mais crua e fria possível, indiferente com a sociedade. O diagnóstico, como que é feito o diagnóstico da parafilia, né? O diagnóstico, segue o cantinho para vocês verem direitinho. O diagnóstico é feito através da identificação e análise do comportamento sexual. Então, nós precisamos identificar, conhecer o comportamento sexual dessa pessoa. Verificar aí se a pessoa sente mais prazer com a prática normal da parafilia do que com o ato sexual em si, além de identificar o nível de intensidade da parafilia. Então vejam, nós precisamos identificar aí se a pessoa possui mais desejo e atração sexual pelo ato parafílico do que numa sexualidade comum, normal, a forma de viver de maneiras, né? Porque essa é uma grande diferença em relação à parafilia e fantasia sexual. Nós vamos ver daqui a pouco, a fantasia ela é um fenômeno episódico, né? Esporádico. A parafilia não, a parafilia ela faz parte do contexto de vida da pessoa, faz parte da pessoa. Ela não consegue viver sem praticar aquele ato. Ela não consegue viver sem colocar em prática todos os seus desejos parafílicos. E isso é importante nós identificarmos, tá bem? Para justamente conseguirmos aí combater. Porque se a pessoa ela sente mais prazer com aquele ato, aquilo que ela vive pensando, então nós precisamos entrar com as medidas corretas para aquela situação.
Geralmente, sai aqui do cantinho, vocês vê o nosso desenho bonitinho. Geralmente o indivíduo possui dificuldade para manter relações amorosas com outras pessoas e em praticar o ato sexual normal ou atingir o orgasmo nessas relações. Essas alterações geram profunda angústia e, nos casos de comorbidades psiquiátricas, psicológicas, podem levar ao suicídio ou crime passional. Então vejam, né, essas pessoas geralmente, né, elas têm muita dificuldade de manter um relacionamento, de manter assim uma intimidade saudável com as demais pessoas. Elas vivem muito angustiadas. Então tentam ter relações sexuais, mas não conseguem muitas vezes se desenvolver, né, ter a relação em si. Não se sentem muitas vezes capazes de manter uma relação, ou quando mantém, num sofrimento muito grande, muita angústia, né? É aquele casal margarina, aquela família margarina por fora, as pessoas nem percebem que está tendo algum problema, mas dentro sempre está acontecendo algum problema. Então é importante, né, que fiquemos atentos a isso, né? Porque a gente às vezes escuta a história, na família de fulano tá assim, na casa do meu vizinho acontece isso, não sabe de repente o que está acontecendo lá, né? Então tem que ficar atento em relação à proteção, porque existem parafilias que acontecem dentro da própria família. E a família não muda esse contexto, porque os membros não conseguem encontrar formas viáveis ali, rápidas de ajuda, né, e de proteção. Então é importante que a gente fique sempre atento nisso, porque quando essa parafilia ela vem carregada com as outras comorbidades, pode gerar muito sofrimento. Ou a questão de crimes relacionados ao crime passional, por exemplo, um caso muito comum, até teve uma situação recente, acho que foi, se não me engano, interior aqui de São Paulo, que o casal tinha interesse, né, em ter uma relação sexual com outras pessoas. O marido, né, queria ver a esposa tendo relação sexual com outros homens. E ele chamou outras pessoas para ter relação sexual com ela, com o consentimento dela. E ele depois se arrependeu. Enquanto ele estava vendo o ato, ele se arrependeu, porque ele, na cabeça dele, entendeu que a esposa estava gostando daquilo, estava sentindo prazer, estava dando mais atenção para esse terceiro parceiro, para esse terceiro membro aí da relação. E ele saiu do clima, daquilo que eles consideravam uma brincadeira, e foi para cima do rapaz com agressividade, né? Quase que ele matou a esposa e o rapaz se matava, né? Então conseguiram ainda contê-lo, mas é muito perigoso. Acontece casos assim, né, de realmente, né, vir aí a óbito os participantes aí dessas brincadeiras, ou em outros casos, quando a parafilia é já vista como crime e a pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela sente uma atração diferente, né? Ela tenta ajuda e muitas vezes ela não sabe onde pedir ajuda, ou ela tem vergonha de pedir ajuda achando que pedindo ajuda ela vai ser presa. Por exemplo, uma pessoa que sente atração sexual por criança e ela sabe que isso é errado, ela não tem uma comorbidade aí na personalidade, ela tem um caráter, né, minimamente estruturado, ela tem vergonha de dizer isso porque acha que vai ser presa por dizer que tem a atração, o desejo, aí não consegue o tratamento, né? E muitos podem chegar aí a cometer suicídio. Então é importante que fiquemos aí sempre atentos, e como que é importante também este conhecimento para nós podermos aí contribuir com a sociedade. A avaliação se dá pelos padrões de excitação relacionada ao transtorno. Nós vamos verificar a qualidade, qual é o tipo de transtorno. Então, quando a avaliação vai ser feita, precisamos identificar aí qual o tipo de transtorno que essa pessoa está sofrendo, né? Então, se ela sente atração pelo quê? E identificamos a quantidade, que aí a quantidade vai indicar a severidade que o fenômeno se apresenta.
e também o nível de dependência, vício que não consegue deixar de praticar, pois não sente atração ou não atinge satisfação sexual com as demais pessoas. Então, esses fatores são importantes durante o diagnóstico, né? O diagnóstico aí geralmente é fechado pelo psiquiatra numa equipe multidisciplinar com o psicólogo, né? Uma atividade multidisciplinar com um psicólogo também para ajudar a identificar. Verifica-se o tipo de atração, e aí seria o que nós chamamos de qualidade, né? Que é o tipo de atração. Então, é atração por crianças, por idosos, por animais, por cadáver, por algum objeto específico, né? Por fruta, roupas. Então, para o que está direcionado o seu prazer? O que é que te atrai sexualmente? Né? E ela falou, nossa, mas que coisa maluca, essa pessoa às vezes não sente atração sexual por uma pessoa comum? Não, às vezes não sente mesmo, né? Ela fica impotente, por exemplo, um homem às vezes fica impotente diante de uma mulher ou diante de outro homem, mas sente muita atração sexual pelo animal. Pode acontecer, né? Uma cabrita, um cachorro, pode acontecer. Ou muitas vezes tem aí também uma alteração nesse nível de desejo. Até sente, ele se esforça para ter relação sexual, principalmente quando ele é a pessoa casada, tem um relacionamento fixo, né? E não quer ser descoberta, mas a atração que se sente vivo, que se sente assim feliz, completo, é na parafilia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é identificar a quantidade, na severidade, o quanto que a pessoa faz aquilo. Né? O quanto que ela precisa daquilo, qual é a força daquele instinto, daquele desejo dentro dela, né? Ou qual a posição dela dentro dessa parafilia, o quanto que ela precisa, né? Qual a força instintiva que ela coloca nessa fantasia, nessa parafilia. Terceiro ponto é o nível de dependência. A pessoa precisa muito, se ela não fizer aquilo, não tá bom, não tá satisfeito, não tá legal, então a pessoa precisa praticar. Então, esses aí são os quesitos para o diagnóstico. E aí, neste ponto, é importante sempre salientar que a pessoa ela não consegue sentir satisfação sexual com pessoas normais, né, em condições normais. Tratamento. Tem tratamento? Tem um tratamento que nós falamos que é um tratamento de contenção para ajudar a pessoa a ter o controle sobre a parafilia. Né? Não existe cura, mais uma vez, não existe um remédio, uma cirurgia que a pessoa possa fazer e que vai ter cura. Seria bom se tivesse, né? Seria muito bom. Mas, infelizmente, não tem. Temos tratamento. E é importante que a pessoa se sinta aí acolhida quando ela vai buscar um tratamento e que possamos cada vez mais trabalhar aí na qualidade do tratamento para ajudar aí nesses quadros, tanto o parafílico como, quem sabe, aí a vítima, né? Quem vive aí a parafilia junto, mesmo sem estar escolhendo. É possível conviver com o transtorno desde que o indivíduo busque tratamento. O tratamento é vitalício para o resto da vida da pessoa. E tem que ser multidisciplinado no tratamento, tá? Isso é importante. Não tem cura, é como se fosse uma diabetes, uma hipertensão. Vai ter que tomar um remedinho, fazer a psicoterapia, nós vamos ver aqui, para o resto da vida, tá? Para o resto da vida. A pouca adesão ou desistência pode piorar os sintomas. Então, às vezes a pessoa ela toma um chá que nós falamos, que é o chá do já tô bom, já tô me sentindo bem, olha, não tô sentindo atração por mais nada, eu vejo uma criança, para mim é uma criança, eu até evito, não convivo mais, eu faço as medidas que eu aprendi lá para evitar, para ter problema, então, vida tranquila, eu não vou mais em cemitério, não vou em enterro, não vou em necrotério, não vou em nada, evito. Aí a pessoa fala, não preciso mais tratar, para que eu vou tomar a medicação, para que eu vou na terapia, para que eu vou fazer as terapias alternativas e auxiliares, para quê? Nada. Tô bem. Vai passando os dias, a resistência da pessoa vai diminuindo, a resiliência vai diminuindo em relação ao transtorno, né? Ao que ela sente prazer, vai diminuindo.
e ela vai sendo atingida por uma ansiedade muito grande, vai gerando crise de abstinência, é como se fosse uma dependência química, minha gente. Ela vai tendo crise de abstinência e ela vai procurando, né, vai diminuindo o repertório dela, o repertório de atividades, então tudo que ela vai fazendo, ela vai só pensando na parafilia dela, no comportamento sexual. Ela vai fazendo as coisas, a vida já não tem mais prazer. Ter relação sexual convencional com as pessoas já não serve, nada tem mais prazer. E ela precisa ir lá cometer aquele ato. Geralmente, quando fica muito tempo assim, latência, quando volta um nível de intensidade muito alto, né? Muito parecido como a intensidade que tinha antes de começar o tratamento. Então é importante se manter no tratamento para aprender a controlar o que desencadeia o transtorno parafílico nela, né? Aí nós temos, segue do cantinho, nós temos aí os tipos de tratamento. Temos o tratamento combinado, que é o que alia aí medicamentos e psicoterapia. Então é necessário que a pessoa ela vá ao psiquiatra, o psiquiatra vai fazer a avaliação, vai fechar o diagnóstico e tal, e vai dar a medicação específica para a pessoa ali. A medicação ela é individualizada. Não é pensando, nossa, mas meu amigo, ele também, assim, ele tem uns pensamentos de vez em quando, sabe? Era ele que ia comigo lá no cemitério, não sei, ou ele que eu tinha uns pensamentos, então eu vou tomar o remédio dele. Não! Tem que ser você, tem que ser a pessoa. Então, a avaliação psiquiátrica é importante, né? O acompanhamento para que o médico vá observando como é que está se apresentando os desejos, como que a pessoa está vivenciando esse período. E aí sim, a pessoa ir lá e fazer o tratamento, tomar a medicação exclusiva dela. É normal alguns medicamentos psiquiátricos darem a reação adversa, principalmente nas 2 primeiras semanas. É normal. Ansiolítico dá, antidepressivo dá. É importante que a pessoa continue tomando a medicação e vá observando se esses sintomas pioram ou não e vai relatando ao médico. E para o resto da vida vai ter que fazer o tratamento. Se para de tomar a medicação, os sintomas pioram, vai ter que tomar muito mais medicação do que a pessoa acha que, né, está tomando. Mas eu vou ficar dopado. Não, hoje nós temos muitas medicações, assim, o mercado está muito avançado, o mercado da área farmacêutica, medicações que já não dão essa reação, como outrora acontecia. E o tratamento combinado, ele contém aí também a psicoterapia. Lembrando, psicoterapia só psicólogo pode fazer. Então, sim, você precisa cuidar da sua mente com a psicologia. A psicologia, ela vai entrar para trabalhar esses núcleos de conflitos, as experiências vividas, os traumas vividos, os comportamentos que você aprendeu, né, que você foi absorvendo, a comportamentos que foram reforçados, vai identificar esses reforçadores, as suas crenças, aquilo que você às vezes põe na cabeça que é e de repente não é. Então, é uma reformulação, aí podemos dizer, da personalidade, do comportamento da pessoa. E é importante fazer. E o psicólogo é uma pessoa que você pode confiar 100%, né? Tem a confiabilidade, você pode conversar à vontade, e que é um ato de amor próprio, amor para si mesmo. Quem se ama procura terapia. Isso é para todo mundo. Eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida, 1 ou 2, 3 meses de terapia para pelo menos sentir ali como é que é a coisa. Sua vida muda do avesso, né? Temos aí as terapias auxiliares, né? Então, que seria o quê? A terapia ocupacional, que vai ajudar muito no processo. Então, ter atividades, estimular atividades que vai te manter ocupado. Sim, porque um dos venenos aí para parafilia é a pessoa estar sem
fazer nada, praticando o que eu chamo de nadismo. Tá fazendo nada, não tem uma ocupação, não tem um projeto de vida, não tem uma atividade que ela possa se desenvolver, né, e se envolver também, né, se distrair com aquela atividade e ao mesmo tempo desenvolvendo aí as habilidades pessoais. Então é importante a terapia ocupacional e muitas das atividades até tem aí como gerar renda para a pessoa também. Prática esportiva, porque vai ser um caminho que a pessoa vai conseguir descarregar o acúmulo de energia, o acúmulo de agressividade, o acúmulo da sexualidade em si. Os hormônios vão ter vazão, em outras palavras. Prática religiosa, para aqueles que cresceram numa determinada religião, se sentem bem. A prática religiosa ela é cercada de disciplina que contribui para que a pessoa possa se localizar, mas desde que seja supervisionada. Então, desde que tenha alguém que acompanhe, que na teologia é chamado de acompanhante espiritual, né, o diretor espiritual. Então, alguém que acompanha a vida religiosa daquela pessoa e sabe exatamente onde ela está e o que ela está fazendo. É como se fosse um padrinho, sabe que nós falamos lá na dependência química? Esse termo, padrinho, alguém que a pessoa vai sempre ter como referência. E a meditação ela ajuda muito, né, no processo de autocontrole. E onde procurar ajuda? Né? O que fazer caso uma pessoa tenha sinais e sintomas, né, aqueles sinais e sintomas de parafilia? Ela pode procurar ajuda no posto de saúde do próprio bairro, né? Ela pode ir lá e falar, olha, eu preciso passar uma consulta, não estou me sentindo bem, e conversar com o médico, e o médico vai poder orientá-lo nos próximos passos. Num centro de referência DST-AIDS, então são centros de referência no controle aí de doenças sexualmente transmissíveis, controle e tratamento. Ela também pode buscar ajuda. Geralmente esses locais há profissionais de saúde mental e que ela vai poder relatar, encontrar um espaço aí, né, acolhedor para relatar o que ela está sentindo e vivendo. CAPS, né, então no Centro de Atenção Psicossocial, que aí sim já é voltado aí para a saúde mental. E nas delegacias, ali tem um asterisco. Por que na delegacia? Vamos lá embaixo ali de vermelho. Se o indivíduo cometeu crime, então se ele tem uma parafilia, que a prática dela é considerada crime, por exemplo, pedofilia, a necrofilia e a zoofilia, fronteirismo, por exemplo, ela precisa ser denunciada ou se entregar em algum distrito policial. Ela precisa ser denunciada porque se você não denuncia, ela não consegue parar. Então é importante. Não adianta ficar apelando para a consciência. Pare, por favor. Ela precisa ser contida. E quando a gente fala contida, não é de amarrada. Alguém, né, tem que chegar e falar, você vai parar com isso. Porque está errado. Isso é crime e está ferindo as pessoas. Então é importante que denuncie. Ao mesmo tempo, você está lutando pelas vítimas. Importante que você denuncie. Caso a pessoa não tenha cometido crime nenhum, mas ela tem o desejo, ela também pode buscar orientação e auxílio de onde encontrar tratamento nas delegacias. Nós temos que tirar aí a ideia, né? Tem muitas pessoas que têm esse fantasma, né? Delegacia, não sabe. A delegacia está lá a serviço da população. Não é só para acolher queixas e denúncias. Claro, esse é um dos principais papéis, né? Queixas, denúncia e investigação. Mas você também pode buscar ajuda quando você não sabe o que fazer, né? Você pode bater lá na porta e falar, por favor, você pode me dar uma indicação? Porque as delegacias têm, né, o contato e pode direcionar, ou muitas vezes até encaminhar para serviços públicos aí de saúde mental. Então,
Você pode me ajudar? Porque eu não estou aguentando. Eu sei que isso é alguma coisa de errado, eu preciso de ajuda, né? Ninguém nega uma ajuda a ninguém. Então, você pode ir buscar ajuda numa delegacia também. E o mesmo fato de se entregar quando sabe que cometeu um ato que não é legal é pedir ajuda. É falar, eu não consigo mais sozinho. Já estou ferindo a sociedade. Parafilias mais comuns. Vamos conhecer aí as mais comuns. Segue do cantinho para vocês verem bem. O transtorno de pedofilia. Toda vez, já até falei isso nas aulas passadas, toda vez que vocês ouviram o termo transtorno, é algo que não tem cura, tá? Então, não tem cura. Existem os pedófilos que têm o desejo sexual pela criança, mas nunca colocou em prática. Se sente atraído, mas nunca colocou em prática. Faz parte desse grupo que eu falei para vocês, que ele sabe até que tem alguma coisa errada, né? Que, poxa, como é que a pessoa pode ter um desejo, uma atração sexual pela criança? Normalmente buscam ajuda. Mas tem aqueles que praticam, aqueles que desconsideram a regra, que desconsideram a liberdade do outro, que desconsideram qualquer cuidado e atenção à outra pessoa, sobretudo a criança, né? Acredita mesmo que tem direito sobre a criança, acredita que pode fazer o que bem entender. E aí esses aí vão lá e vão praticar, né? Ele é caracterizado aí pela atração sexual e comportamento sexual envolvendo aí a criança. Geralmente é recente e intenso. Normalmente o adulto é um conhecido da criança e pode ser um membro da família, um padrasto ou uma pessoa com autoridade, como um professor ou treinador. Alguns se sentem atraídos apenas por crianças da sua própria família. Então veja, o pedófilo se sente atraído pelas crianças e pode cometer aí um ato mesmo prático aí, né? E aí que tá a questão. Nós vamos falar disso mais lá no bloco de prevenção, mas essas pessoas, a maior parte dos abusos sexuais, dos crimes relacionados à pedofilia acontece dentro de casa, na própria família. Muitas vezes é um pai, um padrasto, um tio, um irmão que abusa dessa criança, que encontra um momento específico para abusar. Por que encontra um momento específico? Porque nós deixamos nossas crianças muito tempo sozinhas, né? Nós não observamos muitas vezes as crianças, de certa forma, às vezes até há muita negligência mesmo, essa criança não é vista, não é olhada. E o pedófilo, ele é como uma cobra sorrateira, né? Ele vai conquistando a confiança da criança, a confiança da família, atrai a criança por doces brincadeiras, aquela pessoa que normalmente vai se apresentar para a criança muito alegre, muito brincalhão, forçando uma amizade com a criança, forçando um contato com a criança. E muitas vezes nós permitimos isso, tá? A gente às vezes até empurra a criança, vem aquele tio que a criança não gosta, a criança se fecha. E a gente fala, vai lá, cumprimenta seu tio, dá um beijo, o tio quer beijar, quer abraçar, quer apertar. E a criança não quer, que está dando agonia na criança, ela está até chorando, gritando. E a gente fala, para de frescura, cumprimenta seu tio, que fala de educação e que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente não valida a criança. Então, por favor, se você faz isso, pare de fazer. Se você conhece alguém que faz isso, oriente para não fazer mais. Respeite o não da criança. Você vai estar fazendo muita coisa por ela já. Pedófilos predadores podem usar força ou coerção. Podem ter relações sexuais com crianças e podem ameaçar, machucar a criança ou os animais de estimação da criança, se a criança os denunciar. Então sempre vai vir aí uma ameaça, ou a própria criança, ou a família da criança, ao animalzinho de estimação. Então ele se aproveita da inocência da criança. É uma violência, primeiro, a inocência da criança. Ao que a criança acredita, desvalida essa criança e faz com que essa criança perca qualquer noção e crença no mundo. Né? Ela pode se desenvolver um adulto aí que não consegue se sentir seguro no mundo.
no qual as opiniões dela, o desejo dela, ela não sente que nunca é respeitado, porque nunca foi respeitado aquilo que ela acredita e aquilo que ela tenta falar. Muitos desses pedófilos têm transtorno de personalidade antissocial. Muitos pedófilos têm ou desenvolvem abusos também de substância química, né, de dependência química, ou até mesmo aí uma depressão. Temos a ebofilia, que é muito parecido com a pedofilia, porém é voltado para adolescentes, tá? Uma atração voltada para adolescentes. Normalmente adolescentes do sexo feminino, né? É bem comum nós encontrarmos, mas pode ter aí entre feminino, masculino ou ambos, então um desejo direcionado aí para relações com adolescentes, sendo que o adulto em questão pode ser homem ou pode ser mulher e gosta de se envolver com adolescentes. Gerontofilia. Gerontofilia já é o oposto. Aí vocês estão vendo até a imagem aqui de um filme que fala sobre o assunto, né? Gerontofilia. No qual aí pessoas sentem atração sexual por idosos ou idosas, né? Algumas mulheres jovens, geralmente adolescentes, se apaixonam-se facilmente por homens mais velhos. A gerontofilia é um distúrbio de comunicação combinado com tendências masoquistas. Normalmente quem sofre desse distúrbio também tem aí uma comorbidade na personalidade, uma comorbidade psiquiátrica relacionada ao masoquismo. Sente necessidade de se sentir subordinada, dirigida, sem direito à vontade própria, não pode decidir, tem que obedecer a alguém. Geralmente alguém que precisa ter uma referência como pai, uma referência de alguém que o guie, e que esse alguém muitas vezes tem que ser bem severo, né? Está acima dele o tempo todo, se ele precisa se sentir humilhado por essa pessoa. Ninfomania. Após numerosas conjunções carnais, a mulher não atinge a gratificação sexual, ela não consegue nunca se sentir satisfeita sexualmente. É um distúrbio de hipersexualidade, a pessoa tem um desejo sexual elevadíssimo, né? Ou uma compulsão sexual que pode causar muito sofrimento, afetar a saúde, o trabalho e os relacionamentos. Infelizmente, a gente vê tanta piadinha, tanta brincadeira com pessoas, né, com mulheres com um transtorno típico feminino. A ninfomania no homem vai se apresentar como satiríase. A gente fala, nossa, as pessoas fazem uma brincadeira de mau gosto, querendo julgar o caráter da pessoa pelo transtorno, acredita que isso tem a ver com o caráter, no sentido em relação a ser honesto ou não, mas ser uma pessoa de bem ou não, mas é um transtorno que gera muito, muito, muito sofrimento. Tem um filme chamado Ninfomaníaca, que é um filme muito triste, que mostra bem essa realidade, o sofrimento que a pessoa passa e que quem convive, a família, amigos, parceiro, marido, esposa, enfim, sentem com alguém que tem este transtorno. É praticar a relação sexual e nunca atingir aquele pico de orgasmo, né? E de satisfação sexual, e a pessoa se sentir bem, depois ficar tranquila. É compulsivo o ato. E uma obsessão também pode vir junto aí, para um tipo de ato específico, né? Algum ato sexual específico. Triolismo ou homenagem a Trois, que é, né, o que eu estava falando agora há pouco, né, que pode acontecer muitos problemas, né? Então é a prática sexual entre mais de duas pessoas, ao mesmo tempo. A pessoa sente prazer em ser traído, em ser traída, tá? Em observar ou imaginar o seu parceiro sexual tendo relações aí com uma terceira pessoa, ou mesmo que não seja aí um parceiro fixo, tendo relações aí em grupo, né?
Então a pessoa sente prazer. Mas geralmente a questão do transtorno da parafilia está relacionada a ter prazer em ver o seu parceiro fixo ou parceira tendo relação sexual com uma outra pessoa. Exibicionismo. O exibicionismo é o desejo de exibir os órgãos sexuais para estranhos. É um forte desejo de ter, de saber, sentir que está sendo observado por outras pessoas durante a atividade sexual ou expor as genitálias. Então, muitas pessoas sofrem desse transtorno. Aí deixam partes do corpo à mostra, decote, e aí a pessoa vai se abaixar e ela sabe que alguém está observando e isso gera prazer nela, E aí, ou senta, com a perna aberta, abaixa as calças em algum lugar, faz movimento com a genitália e sabe que as pessoas estão observando. Isso gera o prazer sexual, Muitas pessoas chegam até a atingir o orgasmo nessas circunstâncias. Então, essa é mais uma das parafilias, das mais comuns e que também pode se constituir um crime, dependendo das circunstâncias. Masoquismo é o prazer em sentir dor física e humilhação moral. Golpes, ser amarrada ou amarrado e submetida a outros abusos. Então a pessoa ela sente prazer sim no sofrimento, Se não tiver ali, se o ato sexual não estiver imergido em dor, humilhação, ser amarrada, levar golpes, apanhar mesmo, sofrer violência física, violência psicológica, ela não sente prazer. E fora também do contexto sexual, ela precisa ter como se fosse um dono, alguém que falasse para ela o que ela deve e o que ela não deve fazer, um senhor, E isso é um transtorno da sexualidade, porque a pessoa nem sempre percebe no que ela está imergida, nas coisas que ela faz ou deixa de fazer em função desse transtorno e de como a vida dela está girando em torno desse transtorno. O repertório da pessoa diminui, o repertório de vida, ela para de pensar em outras coisas, de fazer outras coisas da vida, tudo em função do transtorno. Principalmente quando ela elege ou é elegida, como assim os praticantes, por exemplo, do sadomasoquismo, que é uma mistura do sadismo com o masoquismo, ou das relações, aí de masoquistas com sadistas, ela é elegida aí como escrava de alguém. Ela vai ter um senhor, ela vai fazer tudo que esse senhor mandar. Somente o que ele mandar. Realmente o transtorno faz a pessoa ter um comportamento de uma fidelidade muito grande, porque aí consiste o prazer dela. Quando ela sente que ela está sendo fiel, ela vive o prazer dessa atração, dessa fantasia na mente dela, fantasia no sentido do que ela imagina, estar vivendo. Temos o sadismo que complementa, o masoquismo. Então, sempre que tem um masoquista, tem um sadista e vice-versa. Envolve atos reais, não simulados, em que o indivíduo sente excitação sexual, infringindo sofrimento psicológico, incluindo a humilhação ou físico no parceiro ou na parceira. A pessoa que é sádica, ela pode atar, vendar, dar palmadas, espancar, chicotear, beliscar, bater, queimar, administrar choques elétricos, estuprar, cortar, esfaquear, estrangular, torturar e até mutilar ou matar a vítima. Muitos psicopatas são sadistas. É um traço da psicopatia, o sadismo, que é essa característica de querer dominar o outro, de controlar o outro por alguma forma, seja fisicamente, psicológico, de exercer uma força sobre o outro. E o sadista, dependendo do acordo que eles fazem, o sadista com o masoquismo, ele pode fazer isso, ele pode chegar a esse extremo de relações. Tem um caso muito famoso também de psicopatia e canabilismo, na Rússia, que um rapaz estava procurando parceiros sexuais e que ele pudesse também depois devorar esse parceiro.
Há um caso assim também nos Estados Unidos, e esse caso é da Rússia, em que ele pudesse devorar e uma pessoa se voluntariou, né? Eles tinham relação sexual, houve a sessão de tortura e ainda ele se permitiu ser morto e devorado pelo outro. Voyeurismo. Voyeurismo também é muito comum, principalmente agora com acesso aí às redes sociais. Existem maneiras diferentes de se praticar aí o voyeurismo. Então, o que seria o voyeurismo? Prazer sexual da observação de pessoas praticando sexo ou nuas, quando a pessoa observada não está ciente de que está sendo observada. O voyeurismo, quando viola a privacidade, é considerado um crime em 12 estados dos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, no Reino Unido, na Índia e em Singapura. Então a pessoa realmente ela sente atração em ver os outros. Quando eu falei das redes sociais, né, muitas pessoas agora com mais acesso à rede social, principalmente nesse período que nós ficamos em pandemia, precisamos ficar em casa, o acesso à rede social, a convivência com vizinhos, a convivência com as pessoas dentro de casa, aí proporcionaram um aumento nessas práticas, tá? Que observar um familiar ou outro tendo relação sexual, ou se trocando, vestindo a roupa, ou a sites de pornografia, né? Outros ambientes também, academias, shows, todo lugar que tiver um vestiário, um banheiro, a pessoa pode estar observando a outra pessoa, tá? Este é o voyeurismo. Frotteurismo é o prazer em esfregar a genitália em uma pessoa qualquer, geralmente em locais públicos e lotados como ônibus, metrô, shows, igrejas e outros. É muito comum isso aí, nos shows, nos pontos de ônibus, né, tá lotado, dentro do ônibus, metrô, tá lá esperando pro metrô entrar, principalmente quem vai nas grandes cidades como São Paulo, horário do rush, tá aquele monte de gente na plataforma esperando para entrar e sempre alguém, né, se pressionando seu corpo contra outra pessoa, o movimento ali, né, a vítima geralmente nem dá conta, nem se percebe, acha que é o movimento do ônibus mesmo, né. A pessoa às vezes pode até querer tocar partes íntimas da vítima. E a necrofilia, que é aí a atração mórbida por cadáveres. É uma perversão sexual que consiste aí na satisfação do apetite sexual e prática de atos libidinosos com o cadáver. A pessoa pode tanto sentir prazer em se masturbar com cadáveres, como ter relação com cadáver. Isso é um problema muito grande, então, que muitos necrófilos invadem cemitério, né, violam os túmulos, no necrotério também, né, roubam aí os corpos. Esse caso que está aqui dessa foto é um médico mesmo americano que ele se apaixonou por uma das pacientes, né, que tinha tuberculose. Ele era um médico, acho, se não me engano, radiologista. E essa paciente tinha tuberculose e acabou vindo a óbito. Ele visitava ela em casa, enfim, cuidava muito dela. E quando ela faleceu, ele construiu um mausoléu para ela e visitava ela todas as noites, o túmulo todas as noites. Conversava, cantava, até que um belo dia ele resolveu roubar o corpo dela, que já estava em estado avançado de decomposição. Em casa, ele ele pega tecidos embebidos em cera para modelar o rosto, modelar o corpo, preenche o abdômen, enfim, ele modela todo o corpo dela, coloca muito perfume, desinfetante para controlar o cheiro da decomposição e vive com esse cadáver por 7 anos. Tinha relações sexuais com esse cadáver. Foi identificado um rolinho que ele adaptou na vagina, né, no órgão sexual, para poder ter relação sexual com esse cadáver. Ele dizia amar essa mulher. Mas o necrófilo, então, é uma pessoa apaixonada que não admite, não aceita a morte da amada. Não. É um caso, né,
que ele não tinha nenhum problema de saúde mental, tanto é que ele foi julgado pelas vias normais, foi analisado, não tinha nenhum problema, nenhuma outra comorbidade, tá? Este foi o caso dele, mas o necrófilo é simplesmente uma pessoa que sente atração sexual por cadáver e acredita que tem o direito de sim, de ter relações sexuais com este cadáver. Zoofilia. E detalhe, a necrofilia ela é crime, tá? Violar cadáveres é crime, vilipêndio de cadáver é crime. Zoofilia, atração e relação sexual com animais. Abuso animal e crueldade contra os animais, crime contra a natureza pode ser considerado, então é crime as pessoas terem relação sexual com cadáver. Lembrando que a sexualidade é para ser vivida na liberdade. O animal ele não pode escolher se ele quer ter relação sexual com um ser humano ou não. O animal geralmente vai ter relação sexual no período de cruzamento dele com a raça dele. Um animal racional como o homem, que consegue controlar-se a si mesmo, que está acima do animal considerado irracional, não tem esse direito sobre o animal. Isso é uma violência em relação ao animal e é crime. E acontece muito de mulheres terem relação com cachorro, com cavalo, com porco, homens com cabrita, égua, cachorra, masturbar gatinha, se masturbar em gatinhas. Então tem que ficar muito atento e é um transtorno também bem comum. Urofilia. Prazer em urinar no parceiro ou receber dele o jato urinário ingerindo ou não. Sim, professora, mas urina? Sim, sim, vai entender. Tem gente que tem prazer pela urina. Em ser urinado, que aí sente o orgasmo, sente o pico da relação sexual, ou de ver a pessoa urinando. Às vezes a pessoa pode ingerir a urina ou não. E se preparem para a próxima. Croprofilia, que é o prazer em manipular as próprias fezes ou do parceiro. A prática inclui a manipulação, fixação, fotografia, afeto ou transtornos obsessivos ligados às fezes. Abrange um largo espectro de práticas que pode inclusive chegar à cropofagia, que é a ingestão, a pessoa sentir prazer e realmente em comer as fezes do parceiro ou as próprias fezes. Tá? E existem grupos que se encontram, marcam encontro pela internet para esta prática. Encontra seus parceiros também nesses grupos. As fantasias sexuais. E o que são as fantasias sexuais? As fantasias sexuais, uma diferença básica, que a fantasia sexual ela é episódica, É algo que a pessoa tem uma fantasia, uma ideia, uma imaginação, mas não depende daquela fantasia para se sentir satisfeita sexualmente. A fantasia ela entra como como se fosse uma cerejinha no bolo, mas o bolo sem cereja continua sendo bolo. Entende? Então, aí é uma diferença básica. São desejos latentes que combinam o ato sexual com algum ambiente ou situação que possa aumentar aí a sensação de prazer. As fantasias sexuais são muito comuns em todos os seres humanos. Têm origem multifatorial e de relevância individual. Não causam danos à liberdade, à dignidade da pessoa humana, não causam e não maltratam os animais e o meio ambiente. Então, não é crime ter fantasia sexual, porque ela não vai gerar mal para ninguém, para nada, tá? Ela tem uma importância ali para a pessoa. Às vezes a pessoa tem uma fantasia de ter relação sexual com um policial, mas ela não vai ter relação com qualquer policial porque ela tem um parceiro. Então, a fantasia é uma ideia imaginativa. Ela percebe que não faz sentido na realidade, uma ideia. Pô, acho bonito, tem uma atração, acho legal um policial. Ela muitas vezes vai pedir pro parceiro se vestir como policial. Aí compra fantasia naquelas lojas lá de sex shop, essas coisas. Aí ela vive ali um ato, uma imaginação ali, uma fantasia, literalmente, e pronto. Passou.
depois ela continua tendo sua vida normal, relações normais com o parceiro, e mesmo sendo fantasiado ou não, é diferente, né? É apenas aquilo dá uma diversificada no ato sexual. A fantasia, ou a capacidade de fantasiar, de inventar mentalmente coisas ou situações, né, sexuais, situações no qual a pessoa ela se sinta satisfeita, né, e se veja em momentos bem diferentes do convencional, indica uma pessoa muito criativa, né? E indica aí que são desejos ou impulsos que a pessoa vai exteriorizando, coisas que ela traz na cabeça dela, mas não fala para ninguém, e naquele momento ali ela se sente livre para vivenciar, né? No momento ali que não vai prejudicar ninguém, não vai ferir a liberdade de ninguém. E é de comum acordo com o parceiro e com a parceira. Ela contribui aí para ajudar a focalizar o próprio corpo e as sensações, sendo um estímulo para a libido e uma forma segura de experimentar o sexo. O problema é que existem muitas fantasias, muitas pessoas que ultrapassam um pouquinho os limites, né? E aí podem encontrar alguns problemas, dependendo da fantasia. Por exemplo, a DST-AIDS, né? Problemas relacionados à moral, à ética, à censura. Tem gente que tem uma fantasia de ter relação sexual no local público. E aí quer levar isso na prática, né? Vai ter problema, porque não pode ter relações sexuais em locais públicos. Tem pessoas que têm vontade de ter relação sexual no meio do mato, por exemplo. Pode ter problema, de repente vai lá, tem uma cobra, um bicho, né, alguma coisa que pode gerar um ferimento, ou pode encontrar pessoas mal intencionadas no caminho também, e aí sofrer um grande problema, um sequestro, né, um abuso, enfim. Então, ter relação sexual no ambiente de trabalho, né, no local de trabalho não pode gerar uma demissão, ou com muitos parceiros, e aí sem considerar aí métodos de proteção, pode pegar uma doença sexualmente transmissível, né? A identificação daquilo que pode ser posto em prática e o que deve permanecer no terreno da fantasia só pode acontecer quando se possui uma boa noção de si mesmo e de seu parceiro, os limites do relacionamento sexual afetivo. Então, a pessoa ela tem que conseguir, né? Pessoas saudáveis psiquicamente conseguem separar, pois aqui não dá para fazer. Por mais que gere tanta adrenalina, muita adrenalina, não dá para fazer. A gente tenta adaptar, né? Adapta. Hoje existem até motéis temáticos, né? Então a pessoa tem vontade de relacionamento sexual na mata, não precisa ir para mata, tem um motel temático, enfim, de mata, e a pessoa vai viver a sua fantasia, vai adaptando, então vai se conhecendo, vai conhecendo o parceiro, ver se o parceiro topa também. Se a pessoa também curte essas coisas, senão não. Mas o principal, ela consegue viver uma vida saudável, amorosa, afetiva, né? E que ela consiga se sentir respeitada e respeitando o outro. A fantasia não é algo errado ou anormal, desde que não constranja, olha lá, detalhe, não invada a privacidade, não viole a liberdade e dignidade das demais pessoas e animais. Elas são normais, saudáveis e capazes de fortalecer o relacionamento, sustentando aí a cumplicidade e a intimidade, né? Uma brincadeira que o casal pode ter de vez em quando, que vai ser um momento de lazer dos dois juntos, dois namorarem, né? Além disso, elas são capazes de suavizarem a ansiedade, porque vai gerar a liberação de serotonina, endorfina, porque é engraçado, muitas vezes acontecem umas palhaçadas, né, uns acidentezinhos que a pessoa vai tentar fazer, não consegue, aí tudo vira uma graça, leva-se tudo na esportiva, né? Aumenta a autoestima, porque a pessoa vai se sentindo mais livre e acolhida, né, nas suas fantasias, encontrar alguém que consiga te escutar, né, e acolher as suas fantasias, autorizar emoções e percepções reprimidas e suavizar aí a rotina. Então,
a pessoa consegue se sentir mais leve, consegue viver essa esfera da sexualidade ali do casal de uma maneira gostosa, assim, sabe que você pode falar com a pessoa tudo que você quiser falar e sentir que ela vai te ouvir sem julgamento e vice-versa, né? Daquilo que você acha que é mais louco e de repente a pessoa pensa o mesmo, né? Gostaria de praticar. Lembrando, desde que não fira aí a liberdade, a dignidade das demais pessoas, ok? E eu gostaria muito de agradecer a você que esteve comigo aqui neste módulo aí das diferenças das parafilias para a fantasia. Compartilhe aqui comigo, compartilhe aqui com os demais alunos, né? Seus pensamentos, seus comentários, faça seu comentário aqui, curta a aula, compartilhe seu conhecimento também a respeito do assunto, tire suas dúvidas e vamos continuar juntos aí até o final do nosso curso Introdução à Sexologia Forense. Até mais!